Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda você aí que está acompanhando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos juntos comigo, professora Pura Moreno, e é claro, sempre na companhia da nossa querida professora Márcia Ramos Martins. Eu gosto quando ela se apresenta, né? Porque eu já digo logo no popular, amadinha, né? Mas é a nossa amadinha. Valeu? Nessa empolgação, com essa alegria, vamos então para a agenda da aula? Vamos lá conhecer a temática. Aula 30.1, sintaxe, termos integrantes. O que nós vamos estudar nessa aula? Complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva. Beleza, então. São termos integrantes, amadinho. Fique de olho. Integrantes, né? Eles vão integrar, então vai se ligando aí. Habilidade da aula: identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, morfossintáticos e de pontuação ou outras notações para a produção textual, para o desenvolvimento da linguagem. Beleza? E já iniciando, claro, o texto atual aí, um gênero textual, poesia, soneto a Nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei de pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irá tanto pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida é já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Recobrai-a e não querais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Gregório de Matos. Ok, então a gente vai agora conversar um pouquinho sobre aí esse soneto, né, de Gregório de Matos. Lembrar que aqui a preocupação na construção, na estilística deste soneto é a questão da preocupação religiosa, tá? Então o autor aí traz esse estilo, tá? Onde revela aí, na verdade, grande número de textos que tratam exatamente dessa temática, né? Que é a salvação espiritual do homem, ok? Beleza, sobre o autor, vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho quem foi Gregório de Matos. Foi o maior poeta do barroco brasileiro. Desenvolveu uma poesia amorosa e religiosa, mas se destacou por sua poesia satírica, constituindo uma crítica à sociedade da época, recebendo o apelido de Boca do Inferno. Gregório de Matos deixou uma obra poética vasta, mas não teve nenhum livro publicado em vida. Suas poesias foram publicadas em 6 volumes, entre 1923 e 1933, com título Obras de Gregório de Matos. Em 1970 foi publicado Poemas Escolhidos. Ok, um pouquinho aí sobre Gregório de Matos. Vamos ter mais essa intimidade lá na aula de literatura, em que nós vamos trazer novamente Gregório de Matos aí sim, né, com mais detalhes e mais informações. Nossa árvore do conhecimento aí com os termos integrantes da oração, né? Legal? Muito bem, estamos avançando aí dentro da sintaxe. Já tivemos uma aula, está lá na nossa playlist, mediação tecnológica, sujeito e predicado, e agora vamos aí para os termos integrantes. Vamos entender o que são aí esses termos integrantes. Quais são essas palavras que integram aí na oração e qual é essa função dela ali dentro? Vamos então? Termos integrantes da oração. Completam o sentido de um verbo ou de um nome. Se for completar o sentido do verbo, vamos chamar de complementos verbais, que receberão o nome de objeto direto ou objeto indireto. Complemento nominal já diz tudo, vai completar
o sentido do nome. E agente da passiva é aquele que vai agir na voz passiva. Mas calma, amadinhos, que tudo aqui a gente vai explicar passo a passo. Então, esses 3 itens, um por um. Vamos agora ao objeto direto. Entender o que são esses objetos, né? Toda vez que fala, tenho certeza aí que você já coçou a cabeça, mas calma, vamos aqui, vai ficar claro para você agora. O objeto direto. Então, ele vem diretamente ligado ao verbo e sem auxílio de preposição. Então, você já sabe que o objeto direto vai completar o sentido do verbo. Mas só quando eu falo direto, é sem auxílio de preposição. Ok, olha aqui o exemplo. Houve uma grande festa. Olha que legal aqui, né? O nosso texto imagético, gente, que bonitinho. Quando assim fala lá, vou parar lá no verbo. Vamos lá. Houve. Aí você fala, houve o quê? Uma grande festa. Então, uma grande festa está completando o sentido do verbo haver. E esse verbo haver, é claro que vai ter uma aula exclusiva aqui sobre a predicação verbal, é um verbo transitivo direto. As crianças esperavam os pais. As pessoas chegaram, as crianças esperavam. E esperavam o quê? Os pais. Então, aí também tá o verbo, né? Verbo transitivo direto. E o complemento verbal é os pais, que tem a função de objeto direto. Observe bem, amadinhos. Todos sem auxílio de preposição. Não vi. Não vi o quê? Ninguém. Então, ninguém está completando o verbo também. Thalita comeu bolo. Thalita comeu. Aí você vai fazer a pergunta. O quê? O bolo. Então, o bolo está completando o sentido do verbo. Belezinha? Então, o objeto direto vai completar o sentido do verbo diretamente, sem auxílio de preposição. Muito bem. Agora o objeto direto preposicionado. Já tá falando, né? Objeto preposicionado. Ele aparece antes do verbo, né? Antes de uma preposição, tá? E aí, olha lá a dica da professora. O que ela tá falando aqui? Comeram. Você já sabe que o verbo comer é verbo transitivo direto. Ele não precisa usar preposição. Só que aqui, para contrariar a definição e a sua característica, ele vem acompanhado da preposição. Comeram do bolo. Comeram um pedacinho. Então, comeram do bolo. Então, aí, por isso que fala, é objeto direto preposicionado. Maria ama a Pedro. Mesma coisa, o verbo amar você já sabe que é verbo transitivo direto. Então, quem ama? Ama o quê? E ama quem? Né? Então, nesse caso aí, esse a Pedro só mesmo para contrariar a própria definição, tá certo? Não precisava. Eu poderia muito bem falar Pedro Maria ama Pedro. Mas para ficar elegante, para ficar objeto preposicionado, colocar a preposição lá. Belezinha? Mais um. As bruxas beberam de suas porções. Bem feito. A mesma coisa aqui também. O verbo beber, ele é verbo transitivo direto. Não precisa de preposição. Mas para contrariar, usar a preposição aqui. Então, beberam de suas porções. Então, objeto direto preposicionado. Contraria a sua própria definição e característica. É isso aí, amadinho. Muito bem. Pronto. Objeto direto pleonástico. Pleonástico. O que você vai lembrar? Subir para cima? Subir para baixo? Descer para baixo? E assim por diante. Mas aí você já segue, né? O objeto direto pleonástico, ele é usado para enfatizar uma ideia contida no objeto direto. Como diz aqui a amadinha, repetição dele próprio. Como assim, amada? O homem criou-o
Deus. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Não é repetição? Mas aonde está repetido aí homem? Olha só, A palavra homem. Ó, o homem criou Deus. Ó, esse ozinho está se referindo a quem? Ao homem que Deus criou. Então está repetindo, é como se Sem esse o aqui necessidade. está substituindo. Uhum. Sua irmã, ninguém a viu, né? Porque daí não poderia estar repetindo aqui irmã novamente. Quem ninguém a viu? Sua irmã. Mas para não... Repetir, temos essa forma, usar um objeto direto pleonástico, é quando repete, tá? Porém, aí com essa construção no pronome, beleza? Vamos apagar aqui para não confundir. Deixa eu Os lucros, ninguém os viu. A mesma coisa. Os está para? Os lucros. Então, ó, tá enfatizando a ideia que já apareceu anteriormente. Objeto direto interno ou cognato? O que lembra você cognato? O que lembra? Lembra alguma coisa? Da família semântica. Cognato, né? Pedra, pedrinho, pedregulho, pedra, entendeu? Maria, 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 Mariazinha, Maria, entendeu? Muito bem. Então, vamos lá. Temos objetos também nessa construção. Então, objeto direto interno ou cognato, a gente faz nessa construção o seguinte. Utiliza-se um verbo intransitivo com um transitivo direto. Olha lá. E seu complemento é da mesma família semântica do verbo. E aí o recadinho da professora Márcia aparece acompanhado de um qualificador. Vamos ver então. Tu vives uma vida tranquila. Olha, o verbo viver, você já sabe que ele é intransitivo, mas está sendo usado como transitivo direto. Mas olha só, aí ele pega vives, vida, ó, família, da mesma família semântica. E qual é o qualificador, professora? Tranquila. Voamos um voo espetacular. Ó, voamos e voo. Beleza? Espetacular é o qualificador. Objeto indireto. Vem indiretamente ligado ao verbo com auxílio de preposição. Esse aqui não tem problema nenhum. Você observou que ele é indireto? Já se é indireto, por si só ele não se garante. Ele precisa aí de um complemento. E vem a preposição para isso, tá? Então, todos precisam de afeto. Localizar o verbo. Precisam de quê? De afeto. Olha só. Então, de afeto está completando o verbo precisar, que ele é verbo transitivo indireto, porque precisa do auxílio, de um complemento com auxílio da preposição. Vamos aqui mais um exemplo. Ao filme, assistimos a eles emocionado. Ó, assistimos a ele, olha a preposição aí. Assistimos ao filme. Ao colega, já lhe perdoei. Ó, lê, ó. Quando aparecer o lhezinho, pronome oblíquo lê, você já sabe que ele sempre terá a função de objeto indireto. O objeto direto também, ele vai ter a função de quê? Objeto indireto pleonástico e objeto indireto pleonástico, por quê? Porque tem a repetição para dar ênfase de coisas que já apareceu antes, de termo que já apareceu. E aqui o lhe tá como se estivesse repetindo o termo colega. Ao colega. Ao colega, né, já lhe perdoei. Rogo-lhe, perdão. Mesmo. Olha, e também o lhe, você já sabe, já falei aqui, falamos aqui, estamos frisando, que o lhe sempre terá função de objeto indireto. Pronto. Muito bem. Mais um agora os pronomes oblíquos. Vamos lá, pronomes oblíquos. Como objeto. Presta atenção. Legal, porque estamos só falando dos termos integrantes, dos que integram aí o verbo, o que auxiliam esse verbo na estrutura, no enunciado, tá? Então, os pronomes oblíquos também têm essa função sintática aí de estar auxiliando o verbo.
E aí os pronomes oblíquos, eles aí têm uma função, mas de acordo aí com o verbo. Vamos entender. A primeira dica dos pronomes oblíquos. Veja que nós temos a sigla aqui, ó. OD, OI, OD e OI. Você já sabe que nós estamos falando do objeto direto, objeto indireto, tá bom? Então, assim, toda vez que daqui para frente nas aulas nós vamos estar colocando essa sigla, é porque nós estamos falando de objeto direto, OI, objeto indireto, tá? E às vezes os dois ao mesmo tempo, tá bom? Sintaticamente é isso, tá? Primeiro exemplo, os pronomes oblíquos como, né, aí objeto direto. Olha aí o nosso primeiro exemplo. Encontrei-o na festa. Quer dizer o quê? Esse ozinho? Que encontrei Pedro na festa. Então a gente pode não estar repetindo, porque nós temos agora o auxílio, né, desse objeto, né? E aí nesse caso nós vamos utilizar o pronome oblíquo. Olha aqui onde ele está. Então nesse caso ele aí está como função de objeto direto, ok? Esse é o nosso primeiro exemplo. O exemplo 2. Emprestei-lhe minhas revistas. Então, esse lhe, como já foi dito, vai sempre funcionar como objeto direto. Terceiro exemplo. Ele nos trouxe de carro. Olha só, nos trouxe de carro. Então, você sabe que o nos ele pode aparecer como objeto direto ou como objeto indireto. Nesse caso aí, ele está como objeto direto. Frisando aqui, ó, funciona como objeto direto. O, a, os e as. Sempre funciona como objeto indireto. O lhe e o lhes. Pode funcionar como objeto direto ou indireto. Me, te, se, nos, vos. Fácil, né? Então, tome nota, amadinhos. Simbora! E aí vamos para o complemento nominal. Complemento nominal, sem dúvida nenhuma. Agora vamos descansar o verbo e vamos aí para os nomes. Falar em complemento nominal, né, é ver aquele termo que trabalha com de forma preposicionado, para dar sentido para os nomes. Aí quais seriam esses nomes? Sintaticamente, quando nós falamos nomes, né, a gramática vem aí e nos diz que pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo ou pode ser um advérbio, tá? Então vem para completar aí esses nomes. Por isso, ele é classificado como complemento nominal. Beleza? Vamos então ver agora exemplos. O respeito às leis é obrigatório. O respeito a quê? Às leis. Então, aí, esse às leis está completando a palavra respeito. Temos fé em Deus. Ó, fé em quê? Em Deus. Fé é o nome e em Deus é o complemento nominal, que vai completar o sentido do nome. Estava certo. Certo de quê? Da vitória. Da vitória está completando o sentido aí do nome certo. O certo, amadinho, olha só, nome. Esse nome pode ser substantivo, adjetivo e o advérbio. Não esquecendo que o complemento nominal sempre vem com preposição. Sempre, sempre, sempre. Belezinha? Mais exemplos. O sol é útil ao homem. Agiu contrariamente a meus interesses. Contrariamente é advérbio. Útil é adjetivo. Testemunha falou favoravelmente ao réu. Favoravelmente é o quê? Advérbio. Beleza. Destacado aí as preposições para vocês, tá? Vamos aí então para o nosso segundo momento agora, só que, na verdade, aqui para a gente trazer o último complemento, né? Que é o agente da
passiva, né? E esse agente da passiva, ele é um termo que vai estar ligado para as ações diretamente, tá? Só que, nesse caso, essa ação, ela tem que ser praticada pelo sujeito, tá? E aí nós vamos ver a situação assim. O termo agente da passiva é o termo que pratica a ação na voz passiva. Se você ler isso, ficou difícil, né? Mas calma, nos exemplos isso vai ficar muito bem explicado. Esse agente da passiva, olha lá, vem introduzido pela preposição. Então, é fundamental você não esquecer desse detalhe. Você está vendo que aí a preposição, em vários termos, ela é fundamental, porque ela vem sempre acompanhando, não é isso? Principalmente aí nos verbos que precisam de complementos indiretos, ok? E para isso, olha lá, nós temos alguns termos que já vão te dar aí total liberdade para você entender que se trata de um agente da passiva, tá? Por exemplo, a preposição por, tá? E outras combinações a partir dela podem também ter pelo, pela, pelos, pelas, tá? E nesse caso, vamos ter uma situação em que também vai aparecer a preposição de. Beleza? Agora vamos observar essa construção na estrutura, na oração. Primeiro, temos 4 orações. Vamos aqui a primeira. 1. A floresta era povoada de selvagens. Quem era povoada de selvagem? Presta atenção, amadinho. Olha só, esse de selvagem é que faz a ação na voz, o quê? Passiva. Então, o sujeito ali, a floresta, presta atenção, ele não pratica ação. Ele vai receber a ação. É um sujeito paciente. Quem faz a ação na voz passiva é o agente, por isso que fala agente da passiva. Ele que vai praticar a ação na voz passiva. No segundo exemplo, essa situação já era conhecida de todos. Ó, essa situação é o sujeito paciente, de todos é agente da passiva. Terceiro exemplo, a cidade foi cercada por soldados. Ó, a cidade foi cercada por soldados. A cidade é o quê? É o sujeito. Mas é quem que fez essa ação? Ó, soldados. Então, é o agente da passiva, sempre acompanhado pela preposição. O rei era aclamado pela multidão. Quem que fazia a ação? Era o rei ou era a multidão? É claro que era a multidão. Então, é o agente da passiva. Por que é agente da passiva? Porque ele está na voz passiva. Para relembrar rapidamente aqui, a voz passiva, a voz ativa, é a mesma coisa. Vamos colocar assim. A multidão aclamava o rei. O rei era aclamado pela multidão. Tá ok? Observação complementares. Aqui, para a gente encerrar esta aula, né? Vamos aqui a essas observações complementares. Nós temos um exemplo. Necessito de dinheiro. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então esse verbo necessita, ele é um verbo que por si só ele não consegue ser explicado, né? Então ele precisa de complemento. Quem complementa um verbo nessa situação? É o objeto indireto nesse caso. E vem acompanhado de preposição. O verbo necessitar, ele é um verbo transitivo indireto, que ele vai exigir um complemento com ajuda, com auxílio da preposição. Ok. No segundo exemplo, tenho necessidade de dinheiro. Presta atenção, ó, de dinheiro também. Mas será que esse de dinheiro está completando o quê? É verbo ou nome? Olha só, amadinho, necessidade é verbo ou nome? É claro que necessidade é nome. Então aí eu tenho um complemento nominal.
Está completando o sentido do nome. Porque o necessidade está completando lá o verbo tem. Tem o quê? Necessidade. Mas necessidade de quê? De dinheiro. Ficou fácil? É claro, né? Então, essa daqui, preste atenção nessas observações. Outra aqui que a gente vai falar também. Os pronomes oblíquos átono, o, a, os, as, né? E suas variações, lo, lá, los, las, no, na, nos e nas, funcionam como objeto direto. Ao contrário aí, né? Os pronomes lhe e lhes funciona como objeto indireto. É só você aí gravar na mente e no coração os objetos aí indireto, lhe e lhes, né? Pronto, aí os demais você vai conseguir tranquilamente, tá? Teve dúvida? Volta um pouquinho lá. Eu acredito que não, né? Mas você, como aluno da NASA, agora vai trabalhar, porque chegou a hora do Trabalhando Gênero. O que será a produção? Olha só. Que legal! Você vai pesquisar um trava-língua interessante e é claro que você vai, além de pesquisar, você também vai produzir, não é isso? Exatamente. Nós colocamos ali pesquisar, mas você vai produzir. Além de produzir, ele vai fazer o que também com esse trava-língua? Olha só, ele vai colocar, anexar ao portfólio. Bem bonitinho, ilustre aí esse seu trava-língua ao pé de Pedro é Preto. Eu tenho maior dificuldade com trava-língua. Eu gosto do doce de batata doce. Que mais? É por aí. O que é né? original não se desoriginaliza. Um gafanhoto, um garfamafago. Não sei. Amadinho. É por isso que é trava-língua, gente. Treina aí bastante, grava aí pra gente aí um mini vídeo, tá? E manda aí que nós vamos aqui depois analisar direitinho se você conseguiu. Na oralidade, né? Esse é o desafio do trava-língua. Mas a gente quer a produção e anexa lá no portfólio, valeu? Muito bem, então assim, para encerrar... Encerramos, agradecemos a companhia de vocês e até a nossa revisão. Bye!